Então se agarra essa palavra da verdade. Tem um desejo ardente no teu coração. Eu quero o teu encontro com a sarça ardente. Eu preciso ver o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, Israel. Eu preciso ver o Deus e Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo, poderoso das nações. Eu preciso encontrar o fogo do Espírito Santo da minha vida. E sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Para você herdar o Espírito Santo, você tem que ter um desejo ardente. Deus, eu não quero mais essa velha vida, Senhor. Eu quero o teu Espírito, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor. Eu não quero ser cheio do espírito do mundanismo, de Satanás. Eu não quero ter o espírito desse mundo, como a tua palavra diz. Eu quero ter o Espírito eterno e santo e todo-poderoso. Alavaço, bendequeia da látia. É tempo de muitos ter um encontro com essa sarça ardente na tua vida. O Senhor te leva, quando Deus elevar o teu grau de adoração a Ele, te levará também a graus profundos da visitação dEle na tua vida. Quando eu comecei a me render mais na minha juventude, me render, o favor da presença, da glória, me tomou. E foi rápido, sabe por quê? Eu me disponibilizei para Ele. Eu fui atrás dEle. 17 anos sozinho para a igreja, buscava sozinho para a igreja. Eu queria falar com Deus, eu queria ouvir Deus. Eu entrava na igreja, Deus fale comigo, eu me rendia. Temor, temor, temor. E Ele se manifestou a mim. Ele se revelará àquele que o busca de coração. Não estou te perguntando qual é a tua condição de estado agora. Estou perguntando qual é a sua direção de coração. Qual é a sua direção do teu coração agora? Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Um dia eu estava pregando quando eu morava na favela em Mesquita, no Sebim. A igreja estava lotada, estava bem cheia aquele dia. Tinha um homem que eu não sabia o que ele era. Já falei uma vez para você testemunho. Ele era um ateu. Ele tinha ido a alguns cultos, ele não olhava para mim quando eu pregava, ele ficava olhando para a Bíblia, ficava passando a mão na Bíblia o culto inteiro. Eu não entendia por que aquela atitude dele, não sabia o que ele era. Ele era professor de filosofia. E ele era ateu. E um belo dia, eu estou pregando. E o poder de Deus está caindo no culto. Ele está quieto atrás. E de repente, passou todo o mover do Espírito. No final do culto, eu estava dando a bênção apostólica. E dando a bênção apostólica, o anjo do Senhor me parou na hora e ouvi a voz do Senhor. Diga a ele o que eu vou te falar. Eu falei, esse homem aí atrás, ó. Ele era fortão, alto. O Senhor é mesmo, é. Assim te diz o Senhor, homem, se tu crê agora, Deus envia um anjo para te tirar dessa prisão que você vive na sua vida há anos. Ele bateu no peito, eu creio, que ele falou assim, o anjo pegou ele, meu filho. Ele foi arrastado lá de trás, na pontinha do pé. Era visível. O anjo arrastou ele lá para frente. Fez ele ficar de joelho na minha frente. Eu peguei o óleo, eu ungi. E aquele homem gritava e chorava. E ele falou, homem nenhum nunca tocou na minha cabeça. E eu falava que Deus não existe. E eu falava que homem jamais tocaria na minha cabeça. Eu disse um dia, eu juro que ninguém nunca tocará na minha cabeça. E tu foi o primeiro a tocar na minha cabeça. Ele se converteu ao Senhor. E ele se tornou um homem cheio da misericórdia e da presença de Deus na vida dele. E ele me contou as histórias cabulosas dele. Eu falei, misericórdia. Esse homem desafiou muito a Deus na vida. Mas um dia Deus pegou ele. Mas naquele momento ele creu. Uma disposição do coração mudou um ateu filósofo ainda. Que é pior ainda. Então a apostasia dentro dos cultos evangélicos começa dois fatores importantes que eu falei para vocês. Por negligenciarmos e recusarmos a observar o que Cristo nos determinou na sua palavra. E por fazermos acréscimo de maneiras de adoração que nós mesmos inventamos, que não tem nada a ver com Deus. Por isso que a adoração é tão simples, objetiva e direta aqui. Mas eu já vi cada coisa. Cada coisa. Hoje as igrejas existem de tudo para atrair as pessoas para dentro da igreja. Não é para você ser salvo não, meu filho. É para você ser mantenedor, para você ser um patrocinador deles. Não é por causa das pessoas. Se o evangelho fosse, desse evangelho que é pregado fosse por causa de pessoas, seria santo. Mas por causa dos status que são oferecidos,
As pessoas barganham com o diabo. Estão barganhando na adoração. O que o diabo quis de Jesus? A sua adorar? Tudo o que o diabo queria. Tudo que o diabo quer do homem é a sua adoração. O direito de ser o Senhor no seu coração. Eu acho que Mamon está ganhando algumas coroas a mais nesse século, né? Ele está sobressaindo nesse século. Um dia eu estava na Europa e me convidaram para mim em Mônaco fazer um culto numa casa. A casa era um palácio. Eu fui onde Mamon nasceu. O berço de Mamon. Eu acho que o carro mais caro que eu vi mais barato passando na minha frente era uma Ferrari. Era o lugar da luxúria, da perversidade sexual. Lugar infernal, irmãos. Aos seus olhos é a coisa mais linda que existe. Mas é o paraíso disfarçado de inferno. É um inferno disfarçado de paraíso. Entrei, preguei, ministrei. E eu indo embora de noite. Eu vi como se fosse o Cristo Redentor indo atrás de mim. Aquela estátua. O Senhor falou para mim assim, hoje você vai encarar um adversário. Quando eu cheguei na França, Toulon, naquela noite eu não dormi. Deitei na sala para entrar em oração, para descansar. Eu gostava de dormir na sala, no tapete, na casa que eu estava hospedado. Na minha frente, eu vi um ser sentado com a perna cruzada, me olhando com uma cara feia assim. Coisa horrível, materializado para mim. Eu comecei a entrar em batalha espiritual, repreender. De repente, eu apaguei. Deus me levou um espírito para uma dimensão. Eu andava no lugar, e nesse lugar tinha bandeira de todos os países e nações. Todos os países e nações. Eu estava andando no meio daquelas bandeiras, olhando aquele lugar. Na frente tinha um galpão imenso, e tinha um nome escrito. E eu andando. Quando eu cheguei lá na frente, estava escrito assim, Judas, o maior troféu de Mamon. E quando eu acabei de ler aquilo, aquelas bandeiras se tornavam em dinheiro. E aparecia o símbolo do dinheiro de cada nação para mim, caíam assim com as bandeiras. Eu estava prestes a encontrar um principado chamado Mamon, pessoalmente. Foi a primeira vez que eu vi Mamon pessoalmente na minha vida. Daqui a pouco, naquela rua, veio um homem forte. Era um mendigo. Você viu o mendigo com aquele cobertor nas costas? Veio sem camisa, com cobertor, e pulou em cima de mim. Bum. Ele agarrava, minhas duas pernas estavam assim, fechadas. Eu estava tipo no chão, me defendendo. Ele agarrava minhas duas pernas e tentava abrir com toda a força as minhas duas pernas. Eu só podia segurar as pernas com a minha própria força do meu espírito. Aquele espírito, ele tentava me tocar na minha área sexual para trazer algum tipo de perversão contra mim. Porque eu fui num lugar de muita perversão sexual e dinheiro. Só que ele não conseguia abrir minhas pernas. Eu peguei e dei uma pancada naquele espírito. Bum! E eu fiquei frente a frente com o rosto daquele anjo caído. E quando eu voltei em espírito, o Senhor falou assim, hoje você conheceu Mamon. Eu escrevi isso no nosso modo de restauração de sacerdote. Então, quem você está adorando? Você adora aquele que você dá prioridade na sua vida. Buscar o reino do céu em primeiro lugar e a sua, e as demais coisas você serão acrescentadas. Agora, não vem ser híbrido, não. Tentei inverter valores aqui, não. Se você está adorando e buscando primeiro o altar das riquezas e Deus fica em último lugar, e para Ele não existe segundo e nem terceiro, tá? Ele não disputa com nenhum outro altar e com nenhum outro demônio. Deus é santo em toda a sua plenitude. Ele não aceita migalhas da sua vida. Ou Ele vai ser o seu Deus, e você vai ser o servo do Deus vivo,
Ou você vai ser híbrido. Vai ficar assistindo Deus de distância, ou você vai se aproximar da sarça ardente? Uns está vendo fogo, mas não se aproxima do fogo, porque não quer ser queimado pelo fogo. Não quer ser o sacrifício vivo, santo e agradável. O fogo de Deus só vai queimar uma coisa em você hoje: as palhas do engano e as mentiras de Satanás e as iniquidades da sua geração. Vai queimar as palhas. Hoje esse fogo vem para queimar as palhas, mas amanhã ele vai vir para queimar os ímpios e pecadores que não se arrependeram. O fogo hoje santifica, mas o fogo amanhã é juízo eterno. O fogo hoje traz remissão, o fogo amanhã trará condenação eterna. É necessário Deus refazer. Opa, olha o que eu estou falando com você, é para todos essa mensagem aqui. Todos que estão me ouvindo online, todos que me ouvindo aqui, isso aqui é para mim, é para todos nós. Vamos reavaliar o nosso altar, como está sendo edificado na presença de Deus nesse lugar. O nosso coração. Essas são condições elementares que eu estou falando para vocês de ser um adorador. Qualquer coisa que inserimos na adoração a Deus precisa ter autorização, certificação que vem de Deus pela sua palavra. Tem que ter autorização dele. Precisamos se basear naquilo que ele ordena, naquilo que ele é e no seu caráter. Então, um culto, uma igreja que se estrutura para cultuar a Deus, tem que conhecer quem Deus é. Sabe por que as pessoas colocam forró gospel nas suas igrejas? Sabe por que elas colocam funk para atrair adolescente? Porque eles não conhecem a Deus. Não é o Deus que eu sirvo. Aquela igreja não é a igreja que eu entraria. O Deus que eu sirvo, que eu conheci, que me arrebatou em espírito, eu vi a sua santidade e a sua glória. É um Deus de fogo. É um Deus tremendo, santo e absoluto. É um Deus santo. E nós precisamos entender o que Deus quer de nós nesse culto hoje. Eu acho que nós estamos precisando reavaliar a nossa adoração a Ele. Reajustar aonde Cristo não está sendo nosso Senhor no nosso dia a dia. Eu tenho que andar com isso aqui, que eu tenho que falar algo importante que eu anotei para você. A adoração divina deve ser da maneira de Deus. Da forma que Ele designou para a sua igreja. Fala, há um só padrão. Há uma só forma. Como é que eu sei que a forma vem de Deus? Tem respeito à sua santidade? Tem respeito ao seu nome? Tem pureza? Tem redição? Tem fruto de caráter, transformação na vida dos líderes da igreja? Esse é o padrão que vem de Deus. E na medida que nós estamos adorando a direção certa, estamos sendo transformados da maneira certa. E não basta só você estar na direção certa, você tem que estar com o coração na posição correta. O coração tem que estar certo. Jesus repreendeu os fariseus que adoravam a Deus até das formas litúrgicas, até fazia as coisas certas, mas o coração estava longe. Jesus falou, pode até fazer o que eles falam, mas não pratique a mesma coisa, porque o coração deles está longe. Hoje Deus quer o seu coração. Eu não estou aqui para mexer com a tua emoção, não. Estou aqui para falar com a sua consciência. Porque a verdadeira salvação, ela tem que vir na consciência, não nas emoções, tá? Emoções passam e você não volta nem mais para o culto. Mas consciência, ela bate, crava na tua vida e fala, eu tenho que mudar. Nada transforma profundamente o homem, a não ser o que vem do próprio coração e da própria consciência. O que vem do profundo coração é o que transforma o profundo coração. O que vem do profundo da determinação da consciência é o que vai modelar os seus pensamentos e a sua consciência. Tudo nasce na consciência e tudo nasce no coração.
Cadê a sua consciência? Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nos últimos tempos que nós estamos vivendo agora, os homens teriam a mente cauterizada, consciência cicatrizada, que não entenderiam mais essa doutrina da palavra, que não teria mais temor a Deus, que darão ouvido ao mundo, aos espíritos enganadores, sedutores. Melhor tradução é espíritos sedutores. Olha lá, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviaram da fé. Darão ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Tá bom, pode voltar ao versículo. O culto é um encontro do povo de Deus com o Deus desse povo. A adoração te chama para se apresentar e se aproximar de Deus e Deus de você. A adoração, Deus se aproxima do homem. A atividade do culto e seus meios pela qual os crentes expressam realmente a presença de Deus. Todas as nossas atividades aqui dentro do culto, na hora do culto, toda a nossa adoração tem que trazer vocês para a presença de Deus. É o que nós focamos aqui para isso, da glória a Jesus. Um dos problemas que ocorre durante o culto, que muitos estão despreparados no coração para receber a visitação da presença de Deus. A pior coisa é a despreparação de coração. O que prepara o sermão do pregador não é sua inteligência, mas é o seu coração. É errado usar inteligência? Não, sou inteligente, usa a minha inteligência, mas eu tenho que usar mais coração do que inteligência. Porque tudo que Deus transforma no meu coração é o que modela a inteligência para estar adequada ao padrão do que Ele fala. Mas a racionalidade, a inteligência do homem tem substituído uma verdadeira pureza na adoração, rendição a Deus. Temos muito pregoeiro por aí, que pregam coisas que vêm da mente, da razão, da consciência, da natureza humana. Mas estão desprovidos da realidade divina no coração. Isso é muito perigoso, porque agora esta era está adaptada ao espírito da influência do principado da Grécia, príncipe da Grécia, que vem trazer filosofia, ciência, trazer neurociência, trazer conhecimento, e as pessoas se enchem de conhecimento, é um se achando que é mais do que o outro, conhece mais do que o outro, e papapá, irmãos, eu quero se encher do Espírito Santo. E você sabe o que é engraçado? Os irmãos que estão me ouvindo atrás, vocês aqui na frente, é que pessoas cheias do conhecimento, ora por mim, eu não aguento. Mas eu não entendo. Vocês têm tanto de tudo. Mas o que eu tenho, eles não podem ter, a não ser se eles abandonar o que acham que têm, que são. Porque para se apossar do conhecimento divino, você vai ter que ter uma humilhação, arrependimento do conhecimento terreno. Não adianta. Enquanto você domina, Cristo não reina. A sua mentalidade, sua inteligência é limitada ao seu próprio tamanho. E isso não expulsa principado, nem tronos, nem demônios. O conhecimento dessa era é perverso, é caído e ilusório. Mas o conhecimento daquele que é santo, você pode ser um analfabeto, talvez não sabe nem ler direito. Talvez nem terminou seu ensino médio. Mas se você souber que está escrito aqui, e conhecereis a verdade, ela vos libertará, você é mais sábio do que todos os cientistas que podem existir nesse mundo. Se você entregar a sua vida àquele que vive e reina para todo sempre, você encontrou o caminho da sabedoria eterna. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria dos homens. A sabedoria desse mundo é temporária. Daqui a pouco muda tudo, ninguém sabe de mais nada. Toda hora muda tudo. Toda hora fala de uma coisa, de outra. O homem está louco, está insano. Toda hora uma coisa, você não sabe mais o que estão falando. Você tem que seguir a palavra de Deus. Esses dias eu meditei em Eclesiastes, inclusive até a palavra que a senhora Bel estava meditando, Eclesiastes. Eu falei, Senhor, é tão poderoso Eclesiastes, que eu li 1 ou 2 versículos, às vezes eu fico parado assim. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito poder, cara. Fala, o conhecimento de Deus é poder para transformar minha natureza terrena.
e para expulsar demônios. Dá glória. Dá glória. Posso continuar bem rapidinho? Vocês estão sendo edificados? Algo está mudando teu coração? É uma afronta à santidade e à majestade de Deus quando nós temos um espírito, quando nós não temos um espírito reverente à sua presença. Malaquias 1:6. Quando não há reverência à presença dele, é uma afronta. Às vezes afrontamos a Deus sem perceber. Porque nós ficamos muito baseados que Deus é muito misericordioso, longânimo, tardio em se irar. Mas e quando Ele se ira? E quando Ele decide repreender você na terra? Quem poderá escapar da mão do Deus vivo? Você tem que ser edificado tanto no amor quanto no temor. Você nunca entenderá o amor de Deus se você não entender primeiro o temor de Deus. Não tem como. As pessoas estão brincando, acham que conhecem o amor de Deus. O amor está voltado todo o seu temor. Não se separa o amor do temor. Você não separa o seu amor do temor que você tem seu pai e sua mãe, ao respeito que vocês têm eles. Se você separar, você está em maldição. Está debaixo de maldição. Você ama e você teme seus pais. É verdade ou não é? Sim. Eu vejo minha filhinha, me ama, mas me teme. Quando eu falo um pouco grosso com ela, vai, vem cá. Mas ela teme e também me ama. O amor e temor não são separados. Não existe divórcio entre os dois. Não existe separação entre os dois. Eles são a mesma coisa. Nós que aprendemos errado. Da mesma forma que santidade e a oração não se separam. A adoração e a oração também não se separam. Elas são a mesma coisa. Operando de formas diferentes. É o único e mesmo Deus que opera de formas diferentes em vocês. Posso continuar? Não posso. Não é de admirar que poucos são realmente alcançados pela salvação. Por meio da ausência do coração, muitos convidam Deus a se retirar deles no culto. Você está no culto e às vezes você convida Deus a se retirar de você porque você deixou teu coração ser tomado pelas distrações. Não faça isso. Quando você entrar na casa de Deus, Eclesiastes 5 diz o quê? Ei, tenha temor, procure ouvir, se incline a ouvir. Não se precipite com as suas palavras. Ouça, reflita dentro da casa de Deus. Reflexão. É a maneira de vencer tribulação. Reflexão. Quando estamos passando processo, quando nós estamos debaixo de golpes de tentação do inferno, o que você faz? Reflita. Pare, pense, não haja. Medite. E olha o escape que Deus está dando para você. Porque não paramos para meditar, estamos seguindo o espírito dessa era. Corre, 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 corre. Padecemos e apanhamos. Toda vez que eu não paro para meditar, corro, opa, peraí, alguma coisa tenta contra mim. Eu tenho que rapidamente parar. É verdade. Nós estamos num circuito final. Fala, estamos num circuito final. Fala, a última transição. Esta é a última transição global. A última transição global. Houve várias transições globais no decorrer desde a Primeira Guerra, a Segunda, a Terceira. Nós vamos estar na Terceira. Desde lá até agora. Todas as guerras trouxeram muita transição no mundo. Agora é a última transição do mundo. Os governos vão transitar e vão mudar de posição, tudo de novo. E essa nova reorganização estabelece a nova ordem mundial. E o mundo inteiro se divide. As guerras, elas vão aumentar o seu grau, e nós vamos falar isso domingo. Por isso que o seu grau de adoração tem que aumentar. Você não está entendendo, mas agora você está percebendo.
Opa, peraí. Você pode se dar mais a Deus? É o melhor caminho. Aquele que é santo, santifique-se mais. Está lá em Apocalipse capítulo 21, 22. Né? Aquele que é santo, santifique-se. E o que é justo, pratique mais justiça. Existe mais disposição em você para Deus ou não tem? Escute o que eu vou falar para vocês. Eu vou adiantar para vocês algumas coisas, agora eu só vou passar algumas coisas que eu meditei hoje para trazer para vocês. Aqueles que adoram a Deus de forma ou de maneira formal, essa mesma maneira que adoram a Deus mostrará na sua tediosa vida espiritual que carregam. Pois o formalismo não atrai a glória, nem a unção e nem a presença de Deus. Existem muitos lugares que já fui, já vivi, já passei, já preguei, extremamente formalistas, muito bem educados, religiosamente corretos, mas espiritualmente desprovidos de revelação. Formalismo. Você entra dentro de igrejas católicas, são formais, dentro do Testemunho de Jeová, são muito formalistas. E se você entrar no templo do Testemunho de Jeová, meu Deus do céu, fala, que maravilha isso aqui. Esse povo é uma bênção, esse povo é muito amoroso, esse povo é extremamente educado, essas crianças fazem perguntas do culto certinho, no iPad, na Bíblia, são totalmente formais, mas quando sai dali, quando a palavra sai da boca, você vê que eles não são transformados, eles não carregam o Espírito Santo, não aceitam o Espírito Santo, estão negligenciando a terceira pessoa da Trindade. Pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós abrimos o livro de João aqui, você vai ver como ele se expressa, como ele fala, como Jesus falou dele, que é necessário que ele que te convence, ele que vem para efetuar a obra de Cristo na sua vida. É o Espírito Santo que está aqui trabalhando entre nós, da glória a Jesus. Agora, aqueles que se acham famintos e são selvagens na adoração, se não houver um espírito de temor reverente à santidade e busca por ela, sua fome será saciada por qualquer emoção da própria alma, e não pela glória da presença santa do Deus eterno. Então tem uma geração que, vamos pular, vamos buscar Deus, e vai que vai, e deixa queimar, e pula tudo, e não é transformado em nada. Porque a fome e disposição não está aqui, fundamentada na direção do espírito de santificação e rendição. São até alimentados, mas são alimentados pela própria alma. São satisfeitos pelos seus próprios moveres de homens. Agora, se tira tudo isso, tira os brinquedinhos das guitarras, tira os brinquedinhos das luzes deles, será que vão adorar a Deus? Será que vem para a mesma disposição para o culto? Se desmonta o teatro, o que fica? Cadê os adoradores? Vão embora. Porque eram peças do teatro também. E aí? Cadê os crentes de verdade? Que não precisa de euforia, não precisa de emocionalismo. Que precisa de temor da palavra, de jejum e oração. É essa geração que nós precisamos. Esse dia recebi um vídeo de uma igreja que convida o cantor de pagode para atrair jovens da porta da igreja. Cantando pagode mesmo. Eu fiquei impressionado, cheio de jovem adolescente. Eu falei, cara, o mundo faz isso, cara. Vou para a igreja para fazer a mesma coisa. Estou dentro da igreja fazendo o mundo, pô. Para que eu vou para a igreja? Continuo no mundo, pô. As pessoas precisam conhecer o fogo, a glória do Espírito. Não, depois que elas são batizadas verdadeiramente com o Espírito e bebem dessa água da vida, dessa santidade, elas não vão querer outra água. Não vão. Jesus falou para a mulher samaritana, enquanto você bebe desse poço, continuar bebendo essa água desse poço, você vai voltar a sede. Mas um dia que tu beber da água que eu lhe der, nunca mais tu terás sede. Teu maior desejo será meu, o da glória. Quando eu bebi dessa água, pastor Moisés, quando eu fui cheio do Espírito, meu filho, desde os meus 16 para os meus 17 anos, nunca mais eu parei de beber dessa fonte. É isso, aleluia. E não precisava de amiguinho me mandar para ir para a igreja não, para me motivar não, eu ia porque eu queria Deus, porque eu bebi do Espírito. O Evangelho é o Espírito Santo em nós. É cultuar, servir consciente dessa presença que está nos transformando, e também consciente que nós temos sempre que estar com temor por causa dessa natureza terrena que nós temos, que nós não podemos parar de vigiar sobre essa carne.
Amém, amém. Fala, eu tenho que ser um verdadeiro adorador. Eu estou entendendo o que é. Sabemos que todos que são adeptos à religião e adoram a Deus no formalismo, a sua própria hipocrisia se torna uma maldição de esterilidade espiritual para eles. Então tem muita gente que é mais devota à sua religião do que a Deus. E quer colocar Deus dentro do seu formalismo, e a sua recompensa é o quê? A própria maldição da esterilidade espiritual que vivem. Já passei por cada uma na terra, irmão. Já confrontei tanta coisa errada. Deus já me usou em cada lugar que não era aceito o mover do Espírito Santo. E tiveram que falar, Deus é na sua vida. E sabe quantas milhares de milhões de pessoas estão amarradas ao formalismo até hoje? Que não sabem nem o que é a alegria da própria salvação. Isso não é uma brincadeira, vocês concordam comigo? Alguém aqui já foi um formalista, religioso, hipócrita? Levanta o dedo aí para me ver. Ah, pastor, mas levantou. Ah, dá. Amém. Quem já foi de igreja assim, não? Você também foi uma formalista religiosa hipócrita? Mas é verdade, a gente se torna hipócrita. Pegamos um Deus que a gente não vive. Tentamos mostrar uma coisa que não somos. Falamos de um poder que nem temos. Eu não entendo que poder é esse que eles carregam. Que glória é essa? Conscientização, nós estamos precisando um pouco mais de arrependimento. Isso é sério, doa o que doer, é verdade. Já passei desde criança por muitos moveres, muitas coisas, e eu vi o que a hipocrisia dos homens pode fazer contra eles mesmos. Eu vi muita destruição. Muita destruição, por quê? Por causa de aparatos, status religiosos, posições de homens. Isso é perigoso. Fala, meus olhos, minhas mãos, tem que estar atento para servir e ver Ele. Sabe, eu quero falar com isso para você, condições para você ser um adorador. Você não deve adorar a Deus somente com seus lábios. Você tem que adorar com seus lábios e com suas atitudes. Eu não adoro a Deus só quando estou com o joelho de oração no chão. Eu adoro Ele com o meu joelho no chão, mas com as minhas mãos e com meus olhos. Mas eu também não adoro a Deus somente assim. Eu adoro Deus publicamente, com a consciência, com meus pensamentos e com a minha conduta diante dos homens. Isso é adoração. E quando eu estou assim diante dos homens, servindo a Deus diante dos homens, que é o caráter de Cristo, isto é adoração. Alguns querem adorar só com o joelho no chão, mas não adoram com a mão nem com os olhos. Outros só querem adorar com a mão, não querem adorar com o joelho no chão, para seja completos e perfeitos, que Paulo diz. Completos e perfeitos. Se é para ser, vamos ser de verdade. Se é para vencer as obras do diabo, vamos vencer as obras do diabo. Se é para você ser um filho de Deus, um crente cheio do poder de Deus, seja de verdade. E faça a diferença nesse mundo, e arranque um monte dos seus amigos, sua família que está na mão de Satanás e traga para a casa do Senhor. Faça a diferença, seja próspero no poder de Deus. Sejam cheios da glória de Deus na sua vida. Quem recebe essa palavra da glória, Jesus aí? Fica de pé aplaudindo ao Senhor Jesus. Salmo 26, 6 assim, ó. E levanta minhas mãos em sinal de inocência, e assim poderei andar ao redor do teu altar. Versão King James, lava minhas mãos em sinal de inocência, e assim poderei andar ao redor do seu altar. Os sacerdotes no Antigo Testamento lavavam as mãos para entrar, para servir a Deus no tabernáculo. Devemos nos preparar para chegar no altar. Arrependimento e santificação. Deus está esperando as suas mãos hoje. Deus está esperando os seus pés para lavar hoje. E se for necessário, como Pedro, lave também minha cabeça, Senhor. Ele quer lavar a sua cabeça? O altar está aqui, mas precisamos de sacrifício vivo, santo e agradável. Alguém quer ser o Cordeiro de Deus hoje aqui? Um cordeiro para Deus hoje aqui?
Nós somos como ovelhas mudas levadas ao matadouro. Somos ofertas como cordeiros levados no tabernáculo. Está precisando de sacrifício hoje aqui, que suba um cheiro suave nas narinas do Pai. Alguém queira render a sua vida totalmente a Jesus Cristo. Você não precisa de impulso de ninguém, você precisa do teu coração entender. Eu quero o Deus vivo e verdadeiro e a minha salvação eterna. Eu profetizo para você, segundo a Bíblia diz, e todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, passou da morte para a vida, e não entra mais em condenação. E todo aquele que não crê em seu nome já está condenado em si mesmo, porque não crê no nome do Filho de Deus. E o Evangelho será pregado a toda criatura, a todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Nós somos sacrifício para a nossa salvação. Apresente seu corpo hoje como sacrifício vivo. Senhor, me santifique e me torne agradável a Ti, para que eu possa te servir todos os dias da minha vida com uma consciência purificada, longe dos meus pecados, para que naquele dia que está chegando cada vez mais próximo, eu não seja envergonhado diante do Teu trono, Senhor. Ele está voltando, Jesus está voltando. E cada vez que a sua vida está mais próxima, os eventos, os acontecimentos mundiais vão se acelerar. Você vê esse aceleramento global? Meu filho, não é porque o mundo quer se acelerar, é porque Ele está voltando. E Ele disse que se aqueles dias não fossem abreviados, muitos não suportariam. Então Ele está abreviando. E para Ele abreviar, tem que se acelerar tudo ao mesmo tempo. Quem está entendendo, fala amém. Fala, estamos no aceleramento global. Então, muitos vão começar hoje rapidamente. Deus estará ungindo, trabalhando com essas pessoas, levantando essas pessoas para a obra de Deus. Tudo acontecerá num fluxo muito mais rápido que antes. Se ano passado, vocês acharam que passaram rápido, esses anos vai piscar e já passou. Ano 2024 passará mais rápido que 2023. Ano 2024 será um grande ano para todos os cristãos que estão na posição de obediência. Será o maior tempo de portas abertas na nossa vida. Será um grande tempo de colheita, de construções, de novos alcances para o reino de Deus prosperar nessa terra. Será um tempo que muitos que não serviam vão voltar a servir ao altar. Vão subir e vão se tornar os servos do Senhor. Muitos saem, outros entram, novos ungidos são levantados, outros abandonam sua posição e vão embora, mas outros se levantam para a glória do nome de Jesus e a obra continua crescendo. É o seu tempo da glória a Jesus. Fala, eu tenho que agitar e movimentar o meu espírito na direção certa. Fala, os pensamentos que eu tenho a respeito de Deus, isso será a autoestima que Ele terá de mim. Aonde Ele mais aparece, é onde Ele é mais apreciado. Deus não vê onde é tolerado. Fala, Deus não vê onde é tolerado. Ele vê onde é honrado. Começa a honrar no seu coração para você ver só. Começa a apreciar Ele. O nível da tua apreciação para Ele, para tu ver só. Esse é o nível da manifestação de volta para a tua vida. Começa a fazer, exercita isso para você ver só. Começa a glorificar com o teu coração. Começa a manifestar fé no teu coração quando sair da tua casa. Senhor, eu quero o teu Espírito. Fala comigo naquele culto, Senhor. Toque em mim, Senhor. Me transforma. Me mova, Senhor. Ei, as coisas começam a mudar a teu favor? As coisas começam a mudar a teu favor? Então vocês deveriam estar continuando meditando e buscando a Deus no secreto do coração quando você estiver no culto ou quando o culto acabar. Se você tem pensamentos elevados a respeito de Deus, isso será uma autoestima para você. Onde Ele mais aparece é onde Ele mais é apreciado. Se você tem pensamentos baixos em relação a Deus, Deus também não admira e também não olhará muito para a sua adoração. Se você tem uma grande estima por Deus, terá uma estima correspondente pelo seu nome, por sua adoração. Fala, Deus corresponde. Então deixa Ele te corresponder agora. Vamos orar agora. Já vamos terminar. Começa a colocar seu espírito em oração agora. Amanda, vamos adorar o Senhor rapidamente.